Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Aqui, professor Vinícius, advogado, professor, mestre em Direito. Mais um vídeo de Direito Militar das Forças Armadas. E hoje, gente, eu pergunto e respondo. Por que o Exército só emite parecer de incapaz ser, mas nunca de invalidez? Ou seja, lá no final, quando o militar está doente já ou sofreu um acidente de serviço, coloca ele como inválido, não coloca ele como inválido, coloca como incapaz, mas não coloca ele como inválido, ou seja, diz que ainda ele tem capacidade laboral para os meios civis. E eu vou explicar por que isso acontece nesse vídeo com vocês. Pois bem, antes disso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça a sua pergunta, deixe a sua dúvida, faça um comentário e a gente vai ter o maior prazer de te responder. Primeira coisa, gente, o Exército virou uma instituição extremamente gerencialista. Toda vez que o militar ele se acidenta ou ele fica doente, ele se torna um custo, ele se torna um problema para aquela OM. E os comandantes, eles vêm num perfil de formação agora, um perfil de formação gerencialista. O que é isso, doutor? É um perfil em que importa pouco essa história da tropa, do ser humano, do outro. Claro, há exceções, uns setores ainda, certos setores de comandantes que ainda compreendem esse lado humano humanizado. Mas em regra o que acontece? Esse sujeito ele quer ser promovido, ele quer ascender hierarquicamente na carreira. E o que ele faz às custas? Redução do número de adidos, redução do número de encostados e redução do número de pessoas que estão em tratamento médico e recebendo soldo, que são esses adidos, né? E uma fiscalização em cima de quem está de licença médica. Por isso que o que acontece? Chega lá na frente, você tem que resolver a situação desse militar. Na cabeça dele, ele vai dizer, ó, eu tenho que resolver isso e colocar ou esse cara para fora, licenciar, excluir ele, ou reformá-lo. E a reforma traz um ônus o quê? De gasto que se chama de previdenciário, da previdência dos militares, que é do Sistema Social de Proteção dos Militares. Veja, esse sistema, obviamente, tem um ônus, que é o gasto. E isso é cobrado. Isso é cobrado. Ou seja, isso, inclusive, gente, isso tem sido metrificado pelas regiões militares, pelos distritos navais. Tudo isso tem sido por métrico controlado, ou seja, quantos militares estão na condição de incapacidade ou de invalidez. Quantos estão em tratamento médico? Quem está agregado? Por isso que é que ocorre. E aí chega uma conta que eu vou fazer com você agora. Imagine só que exista em determinado local, lá, região militar, OM, na verdade, vamos se fixar numa organização militar específica, 100 militares. E desses 100 militares, gente, uma certa porção deles vão cair no que a gente chama de incapaz ser. Digamos que 30%, 30 militares. Desses 30 militares, o que é que o Exército vai fazer? Ele só vai dar invalidez nos casos extremos, porque é aqueles casos mais gritantes. Mas muitas vezes o pior, isso é triste dizer, é que mesmo em casos absurdos, eles fazem o quê? Não dão a invalidez daquele militar. E veja só que enrascada. Com a reforma dos militares de 2019, do Estatuto dos Militares, vocês sabem que o militar temporário precisa, para ficar reformado, ser inválido. Ele precisa ser o quê? Inválido. Em regra. E o que acontece? Isso aqui, uma porção desses 30, digamos que apenas 3 só serão considerados o quê? Inválidos para o Exército. Só que desses 30, gente, você vai ter outra quantidade imensa, digamos que 27 sobraram aqui, que eu estou fazendo essa continha com vocês, que precisam também ser reformados por invalidez, porque há uma quantidade grande destes que também estão o quê? Numa condição grave de saúde, numa condição problemática de saúde. Então é importante notar, gente, que para o Exército é bom. Por quê? Desses 27, digamos que só 20 vão judicializar. 7 já, vamos dizer metade, 13 ou 14. Os demais nem sequer judicializaram, nem sequer foram atrás de um advogado. Então, isso é uma estratégia montada pelas Forças Armadas,
montada para evitar que haja reformas militares ou que esses militares que se acidentaram em serviço ou que estão doentes sejam reformados ou tenham cuidados médicos. O que isso, gente, é de uma crueldade absurda. É uma crueldade absurda. Vou dar um exemplo claro para vocês. Espondilite anquilosante, espondiloartrose anquilosante, que é uma doença lá que é cravada como causa o quê? Invalidez. Várias vezes essa doença, gente, ela se desenvolve, ela vai gerar consequências na vida da pessoa de maneira severa para o resto da vida. Em algumas pessoas a doença avança de maneira mais rápida, em outras de maneira o quê? Mais devagar. E o que é que ocorre? Muitas vezes esse diagnóstico não é um diagnóstico preciso, demanda um tempo para diagnosticar. E ela surge na vida da pessoa, gente, sem ter o quê? Sem um aviso, de repente. Porque é uma condição que vem com a pessoa em determinado momento da vida ela gatilha. E isso faz com que o quê? Muitos militares com espondilite, com espondiloartrose anquilosante, sejam o quê? Sejam excluídos, licenciados da força e excluídos sem que tenham o quê? Qualquer tipo de direito. No máximo, ficam na condição de encostados. Por quê? Porque você tem uma manipulação, muitas vezes. Se quiser, eu já mostrei em vídeo, na verdade, aqui, como são manipulados muitas vezes. E às vezes o que acontece? A inspeção de saúde ocorre no seguinte: até às vezes o médico da OM diz, olha, essa pessoa tem espondiloartrose anquilosante. De fato, ela é inválida. Ela tá. Mas o que é feito? É feito um recurso em inspeção de saúde e lá na GISA, na junta, muitas vezes se muda esse parecer. Tem um caso aqui, gente, de pessoas, por exemplo, de coisas absurdas. Por exemplo, o mesmo médico que estava na inspeção, mesmo militar que estava na inspeção, eles também estavam presentes no recurso. Ou seja, o próprio médico julgou o próprio recurso. Isso é nulidade total. Essa decisão, essa inspeção da junta superior da inspeção de saúde é completamente nula, porque não pode um médico revisar os seus próprios atos administrativos. Não faz nenhum sentido. Então é isso que eu mostro para vocês aqui. Há um contexto para não dar o parecer de incapaz e digo de invalidez para os militares. Então fica atento, gente. Qual é a minha recomendação? Eu lhe faço 3 recomendações. Prestar atenção, fechar um diagnóstico do que você tem. Fundamental, importante demais, principalmente com médicos de fora da força, se possível. Para você ter certeza, eu estou com isso. Essa doença que eu tenho, a doença está nesse nível, nesse estágio, eu vou precisar de tratamento durante tal período. É isso. Você precisa primeiro fechar isso. Segundo, você recorrer das inspeções de saúde que forem desfavoráveis. Você tem que recorrer de toda inspeção de saúde que lhe for desfavorável. Por exemplo, que está errada a doença, que colocaram outra coisa, ou seja, colocaram um CID diferente, colocaram uma doença diferente da que foi de fato diagnosticada. Então, isso é o quê? Fundamental. Fundamental. Presta atenção nisso, né? Presta atenção nessa questão, porque isso é fundamental para você ter uma definição. E a terceira coisa, gente, procure ajuda especializada. Procure ajuda especializada de advogado para saber como trilhar esse caminho. Obrigado, gente, pela atenção de sempre, pelo carinho de vocês, pela conversa franca que eu sempre tenho com cada um, com a sua confiança, com o seu comentário. E se inscreva no canal, visite nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso blog, tem todas as descrições do canal. E eu vou colocar na descrição do vídeo aqui todos os vídeos também que eu comento e falo sobre reforma militar e sobre esse tema também para cada um de vocês. Sucesso na jornada de cada um, um abraço e até a próxima.